Não sei porque não estou conseguindo compartilhar aqui, mas nós vamos cantar aqui, os irmãos, se tiverem como acompanhar aí, ou mesmo se conseguirem abrir aí no site da Comissão Brasileira de Salmodia, é o Salmo 7A. Tem uma melodia de Genebra, nós vamos cantar aqui, os irmãos podem acompanhar daí também. Senhor meu Deus, em ti procuro refúgio dos perseguidores. Ó, livra e salva-me, Senhor, que não me possam devorar. Como leão me despedacem, sem ter alguém que me defenda. Senhor, se culpa tenho eu, se minhas mãos pecado têm, se ao que estava em paz comigo, retribuí-lhe com maldade. Eu que poupei meu opressor, que o inimigo sobre mim venha, persiga e me alcance, seus pés esmaguem minha vida e arrastada até o pó, a minha glória ficará. Ergue-te, ó Deus, na tua ira, contra o furor dos inimigos. Exalta, ó Deus, o teu poder, desperta-te em meu favor, pois o juízo ordenaste, ao teu redor juntem-se os povos, e sobre eles vem reinar. Todos os povos julgarás, conforme a minha retitude, segundo a minha integridade. Julga e prova-me, Senhor, cessem do ímpio os atos maus, mas tu ao justo estabeleces, pois sondas corações e mentes. Ó justo Deus, escudo meu, que salva os bons de coração. Justo juiz é o Senhor nosso, todos os dias se enfurece. Se o homem não se converter, Deus sua espada afiará. Armado e pronto está seu arco, tem contra ele preparado armas de morte construiu, setas ardentes Deus já fez.
Eis que o ímpio está com dores, pois concebeu iniquidade. A falsidade deu à luz, abre um poço e nele cai. Seu próprio mal assim retorna, porém a ti eu rendo graças, segundo a tua retidão. Teu nome excelso louvarei. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por essas verdades que nós cantamos a Deus nos salmos, né? É o Deus que nos salva dos inimigos, da opressão, da maldade. É um Deus que faz justiça. É um Deus que, às vezes, num ato só, ele nos estabelece, né? Nos salva, nos dá segurança e também faz vingança, né? Aos seus inimigos. Graças a Deus por isso. Isso, irmãos, tem muito a ver com o que nós vamos também meditar nessa manhã. Eu pretendo continuar aqui o estudo que eu comecei a fazer aos domingos pela manhã, nas oportunidades que, né, Deus me deu aí, no livro do Êxodo. Vamos abrir então, Êxodo capítulo 3. Vamos continuar estudando um pouco desse livro, né, tão rico, de tantos ensinos que nós podemos extrair aqui deste livro, né? Nós vamos ler o capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo, são 22 versículos. Vou fazer a leitura. Nós vamos meditar em alguns deles hoje. Então diz assim, Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do perizeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel:
eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas e farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Amém. Bom, meus irmãos, continuando então, o que nós já temos visto até aqui em Êxodo, no capítulo 1, nós vimos que Deus concede dádivas ao seu povo. O povo de Deus recebe dádivas de Deus, não porque mereça alguma coisa, mas é porque Deus amou o seu povo, né? Assim como ele nos ama também. Nós somos hoje a geração eleita de Deus, o sacerdócio real, a nação santa. Nós que, como diz o apóstolo Pedro, não éramos um povo, nem tínhamos alcançado misericórdia, mas agora Deus nos fez um povo e nos deu misericórdia, né? Nós alcançamos misericórdias. Então, assim como o povo de Israel, nós também somos chamados para receber e usufruir as dádivas de Deus. E, como nós vimos no primeiro capítulo, os filhos eram essas principais dádivas, né? E essas bênçãos, tanto bênçãos materiais quanto bênçãos espirituais, nos são dadas como um povo que está misturado, que está entremeado num mundo hostil. E nós não temos como fazer diferente ou imaginar diferente. Nós estamos no mundo. E a oração que Jesus fez para a igreja e para nós não foi que nós fôssemos tirados do mundo e colocados à parte, num local separado, para que aí sim, longe de toda a hostilidade e maldade, pudéssemos usufruir dessas bênçãos. Não. As bênçãos são para ser usufruídas mesmo dentro deste mundo, né? Inseridos neste mundo, como parte deste mundo. É, tem uma que jaz no maligno, tem uma maldade, mas é aqui que Deus quer nos abençoar, né? Jesus orou não para que fôssemos tirados do mundo, mas para que fôssemos libertos, né? Ou salvos do mal. Essa foi a oração de Jesus para nós, para a sua igreja. Então, o sofrimento que o povo de Israel teve não era uma punição. Assim como o nosso sofrimento hoje também não significa que estamos sendo punidos por Deus, né? Mas tudo faz parte de um plano divino da sua redenção, da maneira como ele irá nos salvar e nos preservar como o povo de Deus. No capítulo 2, então, nós vimos a providência graciosa de Deus no nascimento e na condução da vida de Moisés. E o capítulo 2 termina com Deus mostrando qual que é o seu propósito, o que que ele quer fazer e fazer agora já é uma ação iminente de Deus. Agora sim, chegou o momento de Deus revelar todo o seu plano redentor e executar todas essas coisas, né? E a própria vida de Moisés, a maneira como ele foi guiado e conduzido, e esse seu chamamento aqui agora, tudo isso é uma consequência
desta lembrança de Deus da sua aliança, porque é com essa expressão que nos é narrado aqui no final do capítulo 2, né? E Deus lembrou da sua aliança com os pais Abraão, Isaac e Jacó. E nós sabemos que essa lembrança significa que Deus agora ele passa a agir favoravelmente ao seu povo, né, em função do compromisso que ele mesmo tinha feito na aliança que ele estabeleceu anteriormente. Então, irmãos, todo o significado do primeiro e do segundo capítulo, né, da geração dos filhos, do povo se multiplicando e crescendo, do nascimento de Moisés, mesmo diante de toda essa hostilidade, Deus o preservando e o salvando, tudo isso está baseado nesta lembrança divina da aliança, né? Nesse momento que Deus agora diz que vai executar a sua vontade em relação àquilo que ele estabeleceu no pacto com o seu povo. No capítulo 3 então, é o capítulo que, não só o 3 mas o 3 e o 4 é o capítulo, são os capítulos que Deus então convoca Moisés, chama Moisés para ser, então, esse instrumento de Deus para a libertação do povo dele do Egito. E é um capítulo muito grande, esse chamado de Moisés, é muito rico em muitas coisas, né? Então, eu hoje pretendo falar um pouco só disso aqui, de muitas coisas interessantes e maravilhosas que nós podemos pensar sobre esse texto. Então, eu penso que ele pode ser dividido, esse capítulo, em três partes, né? É, o que Deus diz a Moisés é uma das partes, né? Deus fala a Moisés muitas coisas aqui com relação a ele mesmo, ao seu chamado, ao que ele precisa entender e fazer. Tem uma outra parte que é o que Deus está dizendo sobre o povo, aquilo que Deus fala sobre o seu povo. E por fim, o que Deus fala de si mesmo, né? A sua revelação como Deus, revelando o seu nome, revelando muitas coisas acerca de si mesmo. E hoje eu vou ficar com essa segunda parte, né? Não está numa ordem, porque essas coisas estão bem misturadas aqui na narrativa, mas eu pretendo falar daquilo que Deus ele diz sobre o seu povo. E tem uma parte introdutória desse capítulo, que é este momento que contextualiza onde Moisés estava e o que acontece, a visão que ele tem, até o momento em que Deus começa a falar com ele. Então vamos escorrer um pouco aqui dessa introdução do capítulo 3 e vamos ver então o que Deus fala acerca do seu povo neste capítulo aqui. Então o texto, irmãos, começa dizendo que Moisés ele apacentava o rebanho do seu sogro. Nós já vimos isto, né, no final do capítulo 2. Moisés então ele se torna um pastor de ovelhas ali no tempo da sua peregrinação ali em Midian, né? Ele se estabeleceu, agora ele tem uma vida estável e ele faz um trabalho habitual que é apacentar ovelhas, né? Esse é o seu trabalho, a sua ocupação habitual, né? Ele estava apacentando, né? O texto mostra que era isso que ele fazia diariamente. Era, como nós já vimos também, uma preparação que Deus faz com Moisés para que ele depois deixasse ovelhas e fosse apacentar, né? Ser o pastor do povo de Deus, para conduzir esse povo, para ser o seu líder e levá-los então à vontade de Deus, para onde Deus quer que esse povo vá. Então, Moisés estava ali no seu trabalho, né, apacentando ovelhas, e Deus o preparou assim para ser o pastor de Israel. Deus faz assim com outros também, né, nesse chamado. O Davi, por exemplo, também era um pastor de ovelhas que deixou as ovelhas para ser o pastor de Israel, o rei da nação, aquele que governava e dirigia a nação segundo a vontade de Deus. Moisés, então, no seu trabalho de levar os rebanhos, ele vai para um lugar. Talvez um lugar que ele não estava nem tão assim acostumado a ir, porque o texto enfatiza que ele leva o rebanho atrás do deserto e chega a um monte, o Monte Horebe, que é chamado Monte de Deus. Então, talvez ele esteja ali à procura de pasto nessa região mais montanhosa, e ele chega ali com o seu rebanho. Mas ele não vai lá com nenhum propósito claro e visível aqui de que ele fosse ali para orar, para adorar a Deus ou com algum propósito religioso. Ele estava na sua ocupação comum, né, fazendo o seu trabalho, que era um trabalho muito honrado e louvável. Mas ele chega a um monte que depois ficou conhecido como o Monte de Deus, né? Quando Moisés escreve aqui, esse monte já era conhecido porque Deus depois se revelou
neste monte outra ocasião também, e assim que está então descrito para nós, que era um monte de Deus, o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai. Tem esses dois nomes aqui na Bíblia, né? Depois é o monte no qual Deus vai também levar Moisés até lá para lhe entregar a lei do que Deus quer para o seu povo, né? Então Moisés está ali, né? Levando suas ovelhas, chega ao monte, o monte de Sinai, esse nome Horebe, né? Significa deserto ou desolação. É muito significativo também, porque ainda é essa condição que está esse contexto do povo de Deus aqui, né? Um povo que está desolado, Moisés está lá no deserto, mas é lá onde que Deus leva Moisés, na sua providência, para falar com ele. E o texto diz, no versículo 2 que um anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, em cima de uma sarça. Aí Moisés olha para aquilo, vê que a sarça ardia, mas não se queimava, não se consumia, e Moisés então vira para ver o que estava acontecendo ali. Então, o anjo do Senhor pode ser que uma expressão para significar a própria presença de Deus, né? Uma expressão de maneira reverente para falar que era Deus que estava ali presente, porque essa expressão anjo do Senhor aparece em outros textos da Bíblia também, em que é narrado assim, o anjo do Senhor, mas que quem fala com a pessoa que ouve é o próprio Deus falando, né? Esse termo, né, o anjo do Senhor, o anjo é mensageiro na Escritura, né? É aquele que é o porta-voz de Deus, é aquele que é enviado é, por Deus e o representa, né? É bem possível que Deus estivesse mesmo ali cercado dos seus anjos, né? Porque sempre que Deus manifesta, há também os seus anjos, né? Seus mensageiros ao redor dele que o servem também. Mas como a Bíblia, às vezes, ela usa o termo anjo do Senhor de maneira intercambiável, como se fosse o próprio Deus, então a gente pode entender, até pelo que foi Deus que fala com Moisés no meio da sarça, é que era a presença do próprio Deus ali. De fato, Deus estava ali presente, porque Deus fala ali com Moisés e Deus mostra que aquele local agora foi tomado pela a santa e gloriosa presença de Deus, de maneira que o local ficou até santo por causa dessa presença do Senhor. Então Moisés vê, está acostumado a ver os arbustos, os pinheiros, as plantas ali no deserto, nesses locais onde ele ia com seu rebanho, mas ele nunca viu tal coisa. A sarça pegava fogo, né, o fogo estava na sarça, mas ela não se consumia. O fogo continuava queimando, mas a sarça ela permanecia intacta. Moisés vê aquilo, ele se admira daquela visão, ele quer se aproximar para ver de perto o que que é aquilo, e entender, né? E estava realmente curioso para saber que maravilha é essa e o que que estaria acontecendo ali naquele local. Então, mesmo a gente já começa a perceber aqui que Deus se manifesta também através, visivelmente através do fogo. E o fogo, ele mostra essa presença poderosa de Deus, né? Que traz luz, que aquece, mas que também é um fogo que consome. Então, o fogo, ele já é símbolo aqui no texto desta, desta ação purificadora de Deus, né? E ele, na verdade, nos santifica pelo fogo, né? E, ao mesmo tempo, esse fogo representa a sua ira contra o pecado, contra os ímpios, né? O Senhor ele usa o fogo para também mostrar a propriedade destruidora do fogo, né? Em muitos momentos a Bíblia mostra que Deus ele é um fogo. O próprio Moisés vai dizer depois acerca de Deus que Deus é um fogo consumidor, é um fogo que realmente destrói, é um fogo que tem essas propriedades, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala da vinda de Jesus, ele fala que Jesus virá com seus anjos e com labaredas de fogo para tomar vingança contra os seus inimigos, né? Então, o fogo ele representa todo esse poder de Deus, ao mesmo tempo de purificar, ao mesmo tempo de demonstrar que ele consome o mal, o pecado, né? Ele faz vingança, né? Só que o, e Moisés vai falar disso em outras ocasiões também, né?
desse fogo do Senhor. Inclusive, quando lá depois que Moisés sai com o povo e agora Deus quer dar a ele, nesse mesmo monte, as leis, já não é mais uma sarça que está em fogo, né? Mas a Bíblia diz que todo monte, né? Deus se manifesta ali com fogo, com trovões e relâmpagos, né? E mais uma vez ali a presença de Deus se mostrando também pelo fogo. E a sarça, meus irmãos, era então né, um arbusto ali espinhoso, né, que estava ali no deserto e agora o fogo estava nela, mas não consumia. Era uma maravilha isso, né? Moisés se admira, ele quer se aproximar para ver o que que é isso, né? É, e muitos até aplicam essa manifestação da sarça aqui como se fosse o próprio povo de Deus que estava ali no Egito, né? Como se a sarça representasse o povo de Deus e realmente estava o povo sendo sofrendo muito por conta da opressão, mas não se consumia, né? Aquele povo que sofre, mas ele não perece, porque Deus é o que sustenta. Pode até ser que seja também possível esta aplicação, mas o fato é que Deus se manifestou ali visivelmente e Moisés vira para ver aquilo que estava ali. E perceba que Moisés não foi atraído, sua curiosidade não foi porque ele viu o anjo, né? O anjo é a expressão que é usada aqui, mas o que de fato atraiu Moisés era a sarça em chamas. Então ele quer se aproximar para ver de perto o que era aquilo, e nesse momento em que ele tenta se aproximar, Deus interrompe, né, o chama. Ele chama pelo nome, Moisés, Moisés. Aí Moisés responde prontamente, eis-me aqui. Então, quando Deus chama, e aí, quando ele chama assim, né, na Bíblia tem essa expressão duplicada, né, quando Deus chama a pessoa pelo nome duas vezes, ele faz isso com outros personagens na Bíblia, né? Com Samuel e tantos outros, né? Quando Deus chama assim, é para ser ouvido mesmo, né? É que Deus tem algo muito importante, às vezes urgente para ele falar. E Moisés, então, ele ouve e ele responde com prontidão. Isso mostra que Deus chama Moisés pelo nome, porque Deus conhece Moisés. Ele sabe exatamente quem é Moisés. Porque tudo que aconteceu na vida de Moisés até aqui foi passo a passo sendo preparado por Deus, desde o dia da sua concepção, do seu nascimento, de como ele foi resgatado do rio, como ele foi cuidado lá pela sua mãe, depois como ele viveu lá na corte de Faraó, e como ele vive agora lá em Midian. Todos os momentos da vida de Moisés são conhecidos por Deus. Deus conhece Moisés pelo nome. Isso significa que ele sabe muito bem quem Moisés é. E Deus também, irmãos, ele conhece a cada um de nós pelo nome, né? Nós, como já vimos lá desde o capítulo 1, Deus ele leva uma família para o Egito. Depois essa família ela cresce, vira uma família, um povo muito numeroso, mas ainda assim o tratamento de Deus é com indivíduos. Ele salva indivíduos, né? Ele salva cada um de nós. Ele conhece a cada um de nós, a história de cada um de nós, porque é Ele mesmo que conduz cada um de nós em cada momento, em cada coisa. É Ele que nos fez chegar aqui, nos fez chegar até esse dia. E Ele nos chama pelo nome, porque Ele sabe exatamente quem nós somos, né? É, e aí, Deus diz a Moisés o seguinte: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus começa a revelar sua santidade a Moisés, né? Ele não deveria se aproximar, não tão perto assim, né? Movido por sua curiosidade. Ele deveria reconhecer a sua impureza e que estava diante de um Deus santo, que aquele local, por conta da presença de Deus, se tornou santo, né? E Moisés deveria então ter agora um cuidado muito grande, porque ele tomou conhecimento que estava diante da gloriosa presença de Deus. É a primeira vez que a Bíblia menciona Deus como santo, né? É a primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia se referindo a Deus, né? Ou a presença dele, gloriosa e santa de Deus. E daqui para adiante, isso vai ser repetido muitas vezes, né?
O próprio Moisés, quando ele sai, então, de maneira triunfante com o povo do Egito, ele, inspirado pelo Senhor, ele compõe um cântico, e neste cântico, né, em Êxodo capítulo 15, ele vai dizer assim: Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas. Né? Então, não há santo como o Senhor, não há santo como o Senhor. Deus ele é separado da sua criação e da sua criatura. Separado de maneira assim imensa e tremenda que nós não temos a menor condição de aproximarmos dele, né? É só mesmo pela graça de Deus que ele nos permite aproximar. Moisés não tinha mesmo permissão para aproximar de Deus e submeter Deus ao seu olhar inquiridor, né? A sua curiosidade, a querer investigar aquela presença de Deus ali. Ele não podia fazer isso. Isso Deus chama a atenção dele, porque ele poderia afoitamente fazer isso, né, inadvertidamente, mas isso seria muito ruim, porque o homem não pode, de fato, ver a santidade de Deus e se aproximar assim de Deus sem antes se reconhecer pecador, ser limpo do seu pecado e poder, então, estar na presença do Senhor. Então, esse texto nos mostra como que é séria a condição de estar diante de Deus, de estar diante da sua presença, né? A gente vê hoje muitas pessoas falando e imaginando que podem estar tranquilamente, sossegadamente diante da presença de Deus, invocando essa presença de Deus, e vão para as igrejas e falam que querem estar diante da presença de Deus, ver a glória de Deus, e falam como se Deus estivesse ali mesmo em toda a sua glória, mas ao mesmo tempo eles se comportam de maneira tão irreverente, tão tranquila, e o que contradiz exatamente o que a Escritura ensina, né? Porque a Escritura ensina que nunca foi assim estar diante da presença de Deus, da sua santidade e da sua glória. Pelo contrário, todas as vezes que a Bíblia mostra que Deus se manifestou de alguma forma a sua presença, a sua glória, o resultado para aqueles que estavam ali diante de Deus foi de terror, foi de temor, foi de assombro, foi de cair prostrados de joelhos e não suportar continuar vendo aquilo. A gente vê, por exemplo, quando Isaías ele vê a glória de Deus, né? E ele percebe os próprios anjos que cobriam seu rosto, os pés e expressavam esse Deus Santíssimo, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí, quando Isaías ele percebe que está diante dessa santidade, dessa glória de Deus, a reação dele foi de dizer: ai de mim, porque eu vou perecer. Eu sou um homem pecador, habito no meio de gente pecadora, e os meus olhos viram a Deus. Meus olhos viram, de alguma forma, a glória de Deus, ou pelo menos naquele pouco que ele quis se manifestar. E a reação natural diante disso, aquele que realmente compreendeu a sua pecaminosidade, a santidade de Deus, é cair prostrado. Até que, então, Deus manifesta ali a pureza que ele faz em Isaías, né? Que toma o anjo à brasa do altar e toca nos seus lábios e mostra a sua pureza. E ele pode estar agora diante de Deus para ouvi-lo, para receber o seu chamado. É assim com o apóstolo João, lá em Apocalipse, é assim com o profeta Daniel, é assim com todos aqueles que um dia estiveram diante da mínima presença da santidade de Deus. E com Moisés não foi diferente, né? Moisés, quando Deus então faz ele ter consciência da sua presença santa, que agora até aquele lugar foi santificado por conta da presença de Deus. Moisés, então, ele teme a Deus, ele encobre o seu rosto e ele temeu continuar querendo olhar para o que estava acontecendo ali, olhar para o próprio Deus que se manifestava visivelmente ali, né? Então, é muito sério, né? A Bíblia nos exorta a ter cuidado quando estamos em algum ambiente. O tabernáculo, o templo, era um ambiente separado para essa santidade, né? Hoje nós não temos assim um lugar que seja
santo desta maneira. Mas existem ambientes em que nós reunimos, a igreja é um ambiente assim, para que nós possamos invocar a presença de Deus e estar de fato na presença dele. E a Bíblia ensina que esse o momento que estamos nesse ambiente é um momento de muito temor, de muita cautela, muito cuidado. Lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes 5 é um texto também que fala algo parecido com o que acontece aqui com Moisés. Eclesiastes 5, dois primeiros versículos, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E naquela ocasião era o templo, né? Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. E mostra a distância entre a santidade de Deus e nossa é, insignificância, nossa pecaminosidade. Assim sejam poucas as tuas palavras, né? Então, guarde os teus pés também é uma expressão que mostra assim como Deus dizendo para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, é o cuidado que nós temos que ter, de reconhecermos que somos indignos de estar na presença de Deus. Então, era necessário que Moisés deixasse toda a impureza, ele entendesse que ele não podia caminhar, né, naquele lugar em que Deus estava com as suas sandálias impuras, né, com a impureza que ele vinha trazendo na sua caminhada, na sua vida, no seu dia a dia. Porque Moisés era um homem pecador, né? Apesar de a Bíblia não narrar os seus pecados aqui, mas ele era pecador, assim como todos nós somos, e todos nós temos que, nesse sentido, tirar as sandálias dos pés, né? Que mostra tirar o pecado, nos afastar do pecado, para estarmos na presença de Deus. E a partir então do versículo 6, principalmente o 7, é que começa então essa parte que eu estou dizendo que é o que Deus vai dizer acerca do seu povo, né? Então, o que que Deus diz acerca do seu povo? E essa é a razão do chamado de Moisés. Então, irmãos, esse Deus Santíssimo, né? Deus Deus está no céu, Deus que é perfeito, é um Deus reto, é um Deus totalmente diferente de nós, né? Um Deus que habita os céus, Deus que ninguém pode ver a sua face, né? Aliás, quando Moisés, mais para frente, no próprio livro de Êxodo, ele, ele pede para ver a glória de Deus, né? Tem uma ocasião que Moisés faz isso, ele pede para ver a glória de Deus, e é Êxodo 33, Êxodo 33 diz assim, 33, 20, Êxodo 33, 20. No verso 18, versículo 18, Moisés disse assim, então ele disse, né, Moisés, rogo-te e me mostre a tua glória. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. É por isso que Deus brada a Moisés para que ele fique por ali mesmo, tire as sandálias dos pés, porque ele vai dizer para Moisés depois, né? Moisés insiste em ver a glória de Deus. Não, homem nenhum pode ver minha face e continuar vivo. Então é diante dessa santidade terrível de Deus, né? No sentido de que para nós é terrível por conta dos nossos pecados, que Deus faz com que Moisés seja cauteloso diante dele. Então, esse Deus que é santo não pode se revelar ao homem, porque o homem não suportaria ver a sua glória e a sua santidade. Mesmo assim, é um Deus que se compadece de tal forma que ele vem ao encontro do seu povo, né? O Deus que é soberano, agora ele, numa linguagem bíblica, ele desce até as
coisas terrenas, até o homem pecador, até os homens fracos, os meros mortais, insignificantes, para ter um relacionamento com eles, um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, e fazer desse povo um povo exclusivo seu, para purificá-lo e fazer com que ele possa gozar um pouco dessa glória, dessa presença santíssima de Deus, né? Então Deus começa a mostrar que ele lembra, né? Ele se lembrou da aliança que um dia ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Deus está dizendo para Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Pode estar falando de Arão, que era o pai de Moisés, né? Mostrando que Deus conduziu todas as coisas naquela ocasião em que os seus pais tiveram Moisés como filho, e Deus era aquele que concedeu fé aos seus pais para que cumprissem a vontade de Deus. E Deus também fala que é o Deus de seus antepassados, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí, no versículo 7, Deus começa a falar que ele fará com esse povo a partir deste pacto que ele tem com os seus servos, Abraão, Isaque e Jacó. E é interessante que Deus fala dos patriarcas aqui, né? É, e ele é um Deus de Abraão, mas Abraão já tinha morrido há tanto tempo aqui, mas a aliança de Deus continuou, mesmo depois da morte. A aliança de Deus não acaba com a morte, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. A aliança de Deus, ela vai além do tempo de vida desses homens, né? Não é porque eles morreram que terminou e cessou com eles a promessa de Deus. Não, a promessa era para eles e para a sua geração, para a sua descendência, para a sua posteridade. E até porque para Deus eles não estavam mortos, não estavam mesmo, né? E tanto é que Jesus, quando ele responde aos saduceus que questionaram a ele sobre como que se daria a vida depois da morte, a ressurreição, eles que talvez não acreditassem que fosse possível essa ressurreição, é, Jesus então usa exatamente esse texto aqui de Êxodo capítulo 3 para mostrar, para responder sobre a ressurreição dos mortos, porque Jesus disse assim: não leste o que está escrito quando é, Deus fala a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Pois é, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E Jesus usa esse texto e interpreta dessa forma para mostrar justamente que para Deus os seus eleitos não morrem, eles não estão mortos, eles estão vivos. E Deus continua sendo Deus deles porque eles estão com Deus da glória. E por isso que também a sua aliança permanece. Ele apresenta não como eu era o Deus de Abraão, que ele morreu, agora ele não tem mais Deus. Não, eu continuo sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e estou então comprometido com estes meus servos e a aliança que eu fiz com eles, e agora eu vou também revelar o meu comprometimento com esta geração, com o povo de Israel, com Moisés e com o povo de Israel. Então, veja que Deus, quando ele começa a falar no versículo 7, ele diz assim: disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, é o meu povo. Isso é muito importante para nós, irmãos. É assim que Deus nos vê. Ele nos vê como o seu povo. É assim que ele via aquele número grande de escravos que estavam lá no Egito, né? Que eram escravos de Faraó, porque não tinham como se libertar por si só daquela escravidão. O Faraó era dono deles, num certo sentido, né? Eles não podiam ir embora se eles quisessem, de qualquer maneira. Eles tinham que obedecer e obedecer aquela ditadura de Faraó, que era muito terrível, era má, era pesada. Eles eram escravos. É assim que qualquer um naquela época viria a esse povo. É um povo escravo lá no Egito. Mas para Deus, não. Este é o meu povo, não são meros escravos. Deus escolheu este povo. Deus escolheu esta geração aqui desses patriarcas que ele já citou aqui. Deus poderia ter escolhido o Egito também. Poderia ter feito um plano de salvação por Egito. Poderia ter escolhido
Esses povos que estavam lá em Canaã, que vão ser citados aqui no versículo 8, nenhum deles Deus escolheu. Né? O Egito poderia ser escolhido porque era uma grande nação, né? De proeminência, de muita riqueza, de poder, ou qualquer outra nação também que fosse poderosa em qualquer tempo, mas Deus não escolheu nenhum deles. Ele escolheu justamente esse povo aqui que estava escravizado lá no Egito. Povo pobre, um povo é, fraco, porque não tinha liberdade, não tinha o seu próprio exército, não tinha nem o seu próprio governo. Era um escravo. Deus escolheu, ele resolveu salvar este povo. E por que que Deus faz isso? Por que que ele faz assim? Esse amor de Deus que nos constrange. Ele faz isso por amor. Não tem nenhuma outra resposta. Ele amou, quis amar esse povo e fez desse povo, talvez o mais fraco, o seu povo. E Deus não tem, na nossa linguagem, nenhum constrangimento, nenhuma vergonha de falar que esse povo é o povo dele, né? Esse é o povo dele. E em muitos momentos esse povo, ele envergonha a Deus por conta dos seus pecados, mas eu não tenho vergonha de dizer, esse é o meu povo. É um povo que falha na sua aliança, né, que ele fez com Deus, um povo pecador, um povo que falhou a tal ponto de que o inimigo desse povo, o povo de Deus, ele entrou lá em Israel depois e destruiu tudo, profanou o templo, humilhou aquele povo, levou cativo para a Babilônia e tantas outras vezes esse povo se mostrou um povo que podia trazer vergonha para Deus, revelando justamente quem esse povo é, um povo fraco, pecador, de dura serviço, como Deus muitas vezes fala, mas Deus não tem vergonha de dizer: esse é meu povo, que eu amo. E esse amor, irmãos, é um amor que realmente, como a Bíblia diz, ele é constrangedor, porque nós sempre perguntamos assim, por que nós, né? Por que eu? Por que Deus quis me amar? Ele sabendo que eu sou assim, tão, tão difícil, né? Esse povo aqui, depois de ver muitas maravilhas que Deus operou, e rapidamente eles quiseram já desistir de tudo, voltar para o Egito, e murmurava, e aí não cria, e rapidamente já estava adorando a Deus de forma errada. E mesmo assim, Deus disse: esse é meu povo, que eu amo, eu vou salvá-lo, eu vou levá-lo até o final daquilo que eu prometi fazer. Nem tanto pelo clamor que surge agora, né, que agora chega até Deus, mas é por conta desse amor que Deus tem e do seu compromisso com a sua própria aliança, né? Deus se importa com o seu povo, né? Ele vê exatamente tudo que está passando. O texto diz que Deus viu atentamente a aflição do seu povo. Deus estava esse tempo todo observando tudo o que acontece, né? Ele sabia tudo o que acontecia, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as lutas, né? Tudo que estava acontecendo com esse povo, Deus sabia, Deus estava vendo. O tempo todo, não é só agora que Deus faz isso, mas ele estava presente e observando todas as coisas, né? Ele estava ali vendo o povo no Egito e ouviu o clamor contra os, né, os opressores, e Deus diz que Deus conheceu as suas dores, né? Então, Deus começa então a revelar o que ele quer fazer com o seu povo. Então, Deus viu atentamente. Então, são as coisas que Deus faz aqui, né? É, ele fala que faz em relação ao seu povo, versos 7 e 8. Então, ele viu a aflição, viu atentamente a aflição, ele ouviu o clamor do povo, ele conheceu as suas dores, ele desceu, versículo 8, para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Então, são essas 5 coisas que Deus faz e fala acerca do seu povo, né? Então, Deus vê a opressão, irmãos. Ele vê a aflição daquele povo. Deus fez uma promessa para Abraão e para a sua descendência, né, que aqueles que abençoassem o povo seriam abençoados e aqueles que amaldiçoassem
seriam amaldiçoados. E normalmente, desde quando começou essa guerra nossa com Satanás, né, da descendência santa de Deus com este mundo morto em Satanás, desde que o homem pecou e Deus promoveu e providenciou um plano de redenção para ele, desde lá do Éden, desde Gênesis, que a semente da mulher, a descendência da mulher, estaria em guerra com a descendência, né, a semente de Satanás. Desde aí, o que normalmente acontece é que os povos amaldiçoam o povo de Deus, são hostis ao povo de Deus. E Deus trará, então, maldição aos seus inimigos. E era esta a realidade aqui, né? O povo do Egito poderia ter abençoado o povo de Israel, porque o Egito foi alvo dessa graça de Deus desde a época de José, né? Que abençoou o Egito. Mas agora não, agora Faraó ele amaldiçoa, por assim dizer, o povo de Israel e ele vai receber então também a maldição, conforme a promessa de Deus. Aquele que amaldiçoar será também amaldiçoado. Normalmente é assim. Hoje também vivemos dias assim. Podemos dizer que vivemos cada local no seu contexto, mas vivemos também dias assim de perseguição, né? Por sermos então uma nação separada de Deus. Então, essa escravidão, da qual o texto fala aqui, ela representa esta escravidão nossa nesse mundo, né? Nós éramos também escravos deste mundo e Deus nos resgatou deste mundo. Ele ouviu nosso clamor e ele veio nos resgatar por meio de Jesus Cristo, né? E nos tirar do Egito, nos tirar do mundo, dos nossos pecados, para nos conduzir para a terra da promessa, para a Canaã celestial, que é a glória de Deus, que é o céu, onde nós estaremos com o Senhor, né? E Deus fala então que ele viu, e ele diz lá no versículo 16 quando ele manda Moisés dizer aos anciãos, ele fala assim: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. A ideia de visitado aqui não tem nada a ver com a ideia que a gente tem de visita, né? Que é alguém que vem por pouco tempo e vai embora. Mas a ideia é justamente a mesma de lembrar da aliança. É o Deus que agora se manifesta presentemente, de maneira favorável ao seu povo e vem agir de maneira mais presente na vida desse povo. Então Deus vê todas essas coisas. Então ele vê a aflição, ele ouve o clamor do povo, né? Nós podemos orar, clamar, colocar diante de Deus nosso choro, nossa lamentação, a nossa oração, sabendo que Deus nos ouve. Ele sempre nos ouve. A resposta pode não ser no tempo que a gente quer, mas ele nunca deixa de nos ouvir. Ele sempre ouve o nosso clamor. E esse clamor ele chega até Deus e vai ter o momento em que ele vai trazer a resposta ao nosso clamor, né? Ele conhece as dores. Porque Deus ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, né? Então a ideia de conhecer aqui é que ele conhece mesmo, intimamente, profundamente. Ele não conhece de maneira genérica, o meu povo sofre. Não, ele sabe que passa cada um de nós, que tipo de dor cada um de nós sofre no nosso dia a dia. Então, porque Deus, né, todo momento ele ouve, ele vê, ele conhece as nossas aflições, e assim ele fazia com o povo de Deus, agora chegou o momento de Deus descer para fazer subir, né? É essa ideia que a linguagem tem aqui, ele desce para fazer o seu povo subir até a terra prometida, né? Ou seja, libertar o povo da escravidão. E ele é quem sabe que hora que isso acontece, né? A espera de Deus, né? Esperar tanto tempo, já tem praticamente 400 anos que o povo está no Egito. E já faz tempo que esse povo está sofrendo, porque desde a época que Moisés saiu do Egito, mais 40 anos já se passaram. E no tempo que Moisés está aqui em Midian, demorou. Para nós demorou. Para Deus, essa espera nada mais é do que a execução perfeita dos seus planos, né? Mas essa demora, né, entre aspas, que nós podemos dizer, ela não significa que Deus nos rejeitou. Não significa isso, né? Deus cumprirá cabalmente tudo que ele
prometeu. Então o texto diz que Deus desceu, né? Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios. É essa ideia de que o Deus Santo agora traz todo o seu poder para a terra, para junto do teu povo, né? Para fazer com que esse povo seja redimido, seja salvo de maneira maravilhosa, poderosa, com sinais e prodígios, né? Essa linguagem de descer, ela aparece em muitos lugares na Bíblia, né? Como se até no Salmo, o Salmo 144:5, ele fala de uma maneira assim muito interessante e bonita, né? Ele fala assim: abaixa ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Então a ideia é de que Deus está mais próximo agora do seu povo, né? Para redimi-lo, para salvá-lo. E essa linguagem também ela é mostrada, ela é revelada depois na própria encarnação de Cristo. Aquele que habita o céu, que desceu até nós, né? Se humilhando, parecendo com um de nós, conhecendo as nossas dores, ele sabe então o que nós passamos, porque ele conheceu, ele viu, ele esteve conosco aqui, né? Ele habitou um corpo, né? E ele sabe então qual que é a dor e o sofrimento. Então Jesus, ele desceu do céu. Ele desceu do céu, se encarnou para fazer com que o seu povo, aqueles que nele crescem, pudessem subir ao céu, ser levados então à terra da promessa. E é isso que Deus faz agora com o povo no Egito. Deus desce para livrar o povo da mão dos egípcios, né, do governo dos egípcios, né? Deus está vendo essa mão pesada sobre os egípcios. Hoje nós podemos também crer nessa, da mesma forma. Deus está vendo a mão pesada deste mundo sobre nós, nos oprimindo, nos trazendo dificuldades, né? Estamos sim debaixo das mãos dos poderes deste mundo. Nesse mundo pecador que nós vivemos. Nós não temos como é, nos livrar disso. Deus vê, mas vai chegar uma hora que Deus vai fazer justiça. Ele vai nos tirar das mãos, ou do poder da mão dos egípcios, né? E Deus então desce para fazer o povo subir, retirar o povo da escravidão, tornar esse povo livre, livre do Egito e estabelecer esse povo uma nova terra. Uma terra que é muito boa. É a terra que ela é ampla, uma terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, fértil, uma terra que produz bem, uma terra em que o povo estará muito bem suprido as suas mais diversas necessidades, né? É lá que o Senhor tem um plano de estabelecer esse povo, né? No lugar que habitavam povos que não temiam o Senhor, que não foram alvos do seu amor, da sua eleição, e por isso eles deveriam ser tirados de lá, e assim Deus faz, para que o povo amado de Deus ele fosse colocado, estabelecido ali, né? É, e Deus então ele vai cumprir agora essas promessas. É isso que ele revela a Moisés. É isso que ele diz acerca do seu povo. Então, irmãos, nós também temos uma expectativa de habitar o céu, a Canaã celestial, né? O novo céu, nova terra. Quando Deus restaurar nossa terra para que possamos estar para sempre com Deus ali. Porque este é o objetivo da nossa vida. Nós somos como Israel aqui, né? Somos peregrinos. Essa terra não é nossa. O Egito não é nossa terra. Nós não fazemos tudo o que fazemos para gozar da bênção aqui. Não, nossa bênção é para ser gozada lá. Todas as dádivas que Deus nos dá, nós usufruímos delas aqui já, né? Já usufruímos delas aqui, mas na hostilidade deste mundo. Mas o objetivo é que nós possamos usufruir eternamente delas com Deus no céu. Então, por exemplo, a bênção lá no primeiro capítulo de gerar muitos filhos não era para povoar o Egito, não era esse o propósito, né? É, a bênção era para povoar Canaã. É lá que os filhos estariam. É lá que o povo de Deus estaria presente, né? Então, de fato, nós hoje é muito comum pessoas dizerem que nós geramos filhos para o mundo, né? E tem algum sentido no que as pessoas dizem, né? Porque os filhos crescem, eles vão ter sua própria vida, sua própria identidade, mas não é verdade que nós geramos filhos para o mundo, nós geramos filhos para o céu, nós geramos filhos
para que eles possam ir para Canaã, eles possam estar junto com o Senhor. A igreja cresce, a igreja ela, ela prospera neste mundo, não simplesmente para que este mundo seja povoado pela igreja. E isso também, essa é a bênção também, agora, temporal. Mas é para que a igreja chegue ao céu e o céu seja povoado pelos filhos da aliança. Então, era essa promessa que Deus tinha para com o povo, e é isso que ele começa a executar agora, né? Há uma promessa de levar um povo numeroso para Canaã. E há uma promessa para nós de que uma igreja numerosa também deverá entrar no céu, né? Então, irmãos, no versículo 10, e nós vamos terminar por aqui, resume o que é o propósito de Deus no chamado de Moisés. Então, Deus disse assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Deus vai dizer que ele vai fazer isso. E esse povo vai sair de lá com riqueza, inclusive, né? Eles não vão sair de mãos vazias, né? E de fato não saem. No final do capítulo, aqui do capítulo 3, Deus diz que depois de estender a mão e ferir o Egito, assim, o Faraó permitiria o povo sair, mas Deus disse que daria graça ao seu povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não saireis vazios. E de fato é isso que acontece, né? Quando o povo sai, cada um pede ali o seu vizinho aos egípcios, e Deus dá graça para que os egípcios entregassem mesmo ouro, joias, vestes, e tudo isso era para o povo usufruir dessas coisas, né? Era como se fosse pelo menos uma compensação de tanto, lógico que nada compensaria isso, né? Mas de tanta escravidão. Agora eles saem como se fosse de fato um povo livre e saem como se estivesse despojando os egípcios, porque eles saem com riqueza, né? Saem com muitas coisas ali. Pelo menos é assim que a Bíblia descreve. Então Deus tinha essa promessa de o povo ser livre e sair dali muito bem, sair dali provido de muitas coisas para começar uma caminhada rumo até a terra da promessa. Então, esse essa é a missão de Moisés. É isso que Deus fala acerca do povo, é aí que Moisés entra no seu chamado. Ele agora se encaixa aí. Ele que vai ser o escolhido de Deus para que Deus cumpra tudo isso que ele está dizendo aqui no capítulo 3. Então, irmãos, que nós possamos ser consolados pela palavra de Deus, né? Saber que Deus, ele nos vê, ele ouve o nosso clamor, ele sabe o que a gente passa, ele sabe bem, cada um de nós. Muitos sofrem mais do que os outros, né? Sofrimentos mais difíceis do que os outros, mas todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades para enfrentar. Estamos todos debaixo das mãos de Faraó, né? Por assim dizer. Enquanto vivemos neste mundo, temos que, de alguma forma, nos submeter a, a as coisas, né? A maneira como esse mundo é governado. E, lógico, tentamos nos esconder dessas coisas, evitar essas coisas, mas a gente sai na rua, ou mesmo dentro de casa, você não consegue evitar de ver sobre você a mão de Faraó. Mas Deus está vendo essa opressão, ele vai livrar a sua igreja, ele não vai deixar que a sua igreja pereça, né? É necessário que a igreja entenda a necessidade de continuar crendo nas promessas de Deus, recebendo as suas dádivas, né? E sabendo que Deus cumprirá cada uma das suas promessas, né? Ele fará exatamente aquilo que ele prometeu. Assim como já provou para nós que ele faz, quando a gente lê essas coisas aqui, a gente tem que fortalecer a nossa convicção de que agora as promessas que nós temos daqui para diante, Deus fará executar também de maneira perfeita. O tempo que Deus fará, nós não sabemos. O que nos cabe é viver nesta mesma fé, nesta mesma confiança e nessa mesma expectativa de que esse Deus Santo que se importou com nós, conosco, né, que nos ama e que resolveu nos salvar, é Ele que vai levar até o fim todas as coisas. A salvação, a nossa redenção é inteiramente por meio de Deus, né? Tanto que lá no versículo
18, quando Deus manda Moisés dizer ao faraó, ele diz assim: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. É Deus que nos encontrou. Deus é que começa e termina a obra de salvação em nós. Ele nos encontrou mesmo, né? Estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos encontrou, escravos deste mundo, e resolveu nos salvar e nos conceder a dádiva da salvação, né? Da graça dele. Amém, irmãos. Que Deus possa, então, sim, nos abençoar com esta palavra, que ela seja proveitosa, né, para nossa edificação, nosso consolo, para animarmos a continuar servindo ao nosso Deus. Ok, irmãos? Vamos fazer mais uma vez uma oração para a gente encerrar? Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, ó Pai, por este momento. Podemos ler a tua palavra, lembrar destas coisas importantes que o Senhor deixou para nós conhecermos ao Senhor, conhecermos a tua vontade sobre o que o Senhor quer fazer conosco, sobre o que o Senhor faz conosco, ó Deus. Pela boa mão, maravilhosa mão do Senhor, poderosa, que sempre agiu para salvar o teu povo, para redimi-lo, e que é essa mesma mão que está sobre nós. Temos o mesmo Deus. Hoje também servimos o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos fez povo do Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos, renove, ó Pai, em nós a fé, renove a nossa confiança no teu poder, na tua bondade para conosco. Ó Deus, que o Senhor irá fazer em nós e no meio do teu povo todo o teu querer. Nos ajude a crer cada dia mais nisso. Não deixe, ó Deus, que toda essa opressão desse mundo, toda a maldade, todas as trevas, temos que lidar com elas, ó Deus, que todo o mal deste mundo possa nos enfraquecer, nos entristecer, ó Deus, nos desanimar, a ponto de nós perdermos essa confiança no poder do Senhor. Ó Pai, não deixe que isso aconteça, mas nos faz ver, ó Deus, a tua boa mão sobre nós, nos faz sentir, ó Deus, a tua presença santa conosco sempre. E assim, ó Pai, nos ajude, ajude mesmo nesses dias maus a conseguirmos, ó Pai, passar por esses dias e sairmos triunfantes e vivemos na expectativa da vinda do Senhor, da consumação de todas as coisas, do dia que o Senhor nos glorificará, transformará este nosso corpo frágil, mortal, num corpo, Deus, incorruptível, para podermos de fato habitar Canaã celestial. É isso que o Pai deve encher o nosso coração, que o Senhor renove em nós esta alegria, a alegria da expectativa da vinda de Cristo Jesus. Ó Deus, e que possamos viver assim, ó Deus, nos ajude a honrar o teu nome, a honrar o teu nome como povo do Senhor, como igreja do Senhor, um povo que te honra, um povo que te adora, um povo que te serve com verdade, com sinceridade, da maneira correta, da maneira que te agrada, ó Deus. Seja conosco, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por nos sustentar e nos preservar até aqui, Senhor. É assim que oramos, pedimos que o Senhor continue conosco nesse dia, o dia do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, amém. Deus abençoe a todos. Dê um bom dia a todos os irmãos aí. Obrigado, né, pela presença dos irmãos, todos que puderam participar, tá bom? E hoje à tarde nós teremos com o irmão Joelson também, o pastor Joelson, mais um momento, um dia de reunião para que a gente possa aprender mais do Senhor, cultuar o Senhor também. Tá bom? Deus abençoe, abraço a todos, fiquem com Deus.